Do nascimento do sol até o ocaso, bendito seja o nome do Senhor. Privilégio maior é não apenas cultuar ao Senhor, mas é poder, durante o culto que nós prestamos ao Senhor, é podermos ouvir a sua voz. Estamos sendo convocados pelo Rei do Universo para que Ele fale conosco e que a gente possa, com o coração aberto, que a gente possa, com o desejo mais latente possível no nosso coração, dizer: Senhor, fala conosco, fala no nosso coração. A gente está no terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Esse vai ser um dos textos que faremos a leitura. Então, primeiro, Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Segundo texto de leitura é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos de 16 a 20. Romanos capítulo 1, versículo de 16 a 20. O apóstolo Paulo diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E o texto, que será o texto base da exposição dessa manhã, eu queria que você pudesse abrir, é Neemias, capítulo 8. Texto de Neemias, capítulo 8. O texto diz o seguinte, essa é a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Vou repetir o tamanho da leitura que foi feita naquele dia. Desde 6 horas da manhã até o meio-dia, a leitura da lei do Senhor. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estavam de pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasdandana, Zacarias e Mesulão. Muitas mulheres grávidas, estão aqui algumas sugestões de nomes. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor
o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadaque, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então o povo foi-se a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em todo Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jabuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o início até o último, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo prescrito. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Repetindo o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Queria chamar as criancinhas, que elas pudessem vir até aqui à frente. Ainda tem alguns chegando, sem pressa. Está todo mundo aqui? Gente, a gente aprende nesse mandamento. Vamos tentar repetir o mandamento. Vocês já falaram o primeiro e o segundo. Vamos repetir o terceiro. Não tomarás. Vamos devagarzinho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus
em vão. Agora vamos dizer todo mundo junto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus, ele deve ser honrado por a gente. Ele deve ser amado por cada um da gente desde criancinha. E é na pregação, é isso que a gente vai aprender hoje, que é na pregação da palavra que aqueles que ouvem a palavra de Deus ouvem acerca de quem Ele é, acerca do seu nome. Então, crianças, tentem prestar muita atenção quando a palavra de Deus está sendo pregada. Esse momento aqui, vocês ouvem um pouquinho, né, para que vocês possam entender, mas mesmo quando vocês estão perto dos pais de vocês podem prestar atenção naquilo que conseguirem. Vocês podem, como eu já disse aqui algumas vezes, até ajudar os pais de vocês a entenderem alguma coisa. Então, na hora da pregação, não fiquem conversando, correndo, tentem prestar atenção para que o nome de Deus seja escutado por toda a igreja. E nós, adultos, precisamos compreender que são crianças, né, e que às vezes vão sair um pouquinho da compreensão, mas tudo isso faz parte desse apego que a gente deve ter a esse nome, que a Bíblia diz que é acima de todo nome. Não tem nome melhor e mais importante do que esse nome para a gente. Tá bom? Então eu queria orar com vocês. Vamos orar juntos? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, porque o Teu nome é santo. Nos ensina a ouvir e a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem ir lá. Gostei que me trouxeram mais pertinho aqui de vocês. Gente, primeiro mandamento, ele tem a ver com quem é o objeto da nossa adoração. Não terás outros deuses diante de mim. É Ele e somente Ele, exclusivamente. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O segundo e o terceiro mandamento falam sobre o culto. O segundo mandamento sobre o culto como um todo, especificamente. Não farás para ti imagens de escultura. Deus quer ser adorado de uma determinada forma. É por isso que a gente segue o princípio estabelecido pela palavra de Deus. Mas o terceiro mandamento é esse que temos diante da gente: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele mais especificamente fala acerca da pregação da palavra. O momento em que o nome, acima de todo nome, está sendo exposto. Há um certo sentido em que, e isso está estabelecido lá na igreja de Éfeso, na carta de Éfeso, que Paulo diz assim, que Jesus Cristo foi e pregou àqueles que estavam perto em Jerusalém, e também foi até vós outros e pregou paz a vocês. E a gente vai para a história da igreja, para a história da Bíblia. A gente vai para a arqueologia e a gente nunca vê Jesus indo até Éfeso. Então, quando foi que Jesus foi até Éfeso e pregou paz àqueles irmãos de Éfeso? Foi quando Paulo, Apolo, foi quando Silas, Lucas, eles abriram a Escritura, abriam a palavra de Deus e falavam acerca de Cristo, porque eles falavam em nome do Senhor Jesus. Num certo sentido, o que está acontecendo aqui agora é que, apesar do veículo, do canal de comunicação, ser esse pastor que está aqui, com temor e com tremor, quem está falando com vocês é o próprio Cristo. A pregação da palavra é a pregação do próprio Senhor. E por isso nós precisamos ter essa convicção de diante de quem nós estamos. O terceiro mandamento, então, junto do segundo, fala sobre essa forma
como Deus deve ser adorado. E de certa forma, o texto de Romanos capítulo 1, que foi o texto que a gente leu, mostra algumas formas que Deus se revela, ou que Deus revela o seu nome. Eu vou começar do meio do texto. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Por que ele continua no versículo 20? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Portanto, o Salmo 19 diz isso, que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus fala, o seu nome é visto através das coisas que foram criadas, através da criação. Mas de uma forma específica, queridos, ele também fala acerca dos seus atributos. Deus revela o seu nome a partir daquilo que ele é. A ira de Deus se revela do céu. O que é a ira de Deus? Um dos seus atributos. O amor de Deus é percebido. O que é o amor de Deus? É um dos seus atributos. Aliás, todos os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos por meio da sua revelação, tanto criacional, como a terceira e última, que é exatamente a sua revelação especial. Ele se revela no Evangelho. Ele se revela na palavra. É por isso que em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, queridos, depois de dizer tudo isso, depois de falar sobre as formas como Deus revela o seu nome, revela quem ele é, a resposta que Paulo traz no final é essa: tais homens são, por isso, indesculpáveis. E não é precisamente isso que o mandamento diz? Voltem agora os olhos para o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Perdão. Falei o mandamento errado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? O que é que o mandamento diz? Porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. Portanto, a gente está andando num terreno minado. A gente está andando num terreno perigoso. Quando Deus não tem por inocente, é porque ele tem por culpado. É o que Paulo diz. Os homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, abramos os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E é nesse texto de Neemias capítulo 8, queridos, que a gente vai ver algo extraordinário acontecendo, que nos ajuda a viver ordinariamente na vida da igreja. Veja, vamos ver algo extraordinário que nos ajuda a viver de forma ordinária, honrando o nome do nosso Senhor. A gente vai ver três coisas aqui no texto. Eu queria que você, se pudesse, deixasse a Bíblia aberta em Neemias capítulo 8. A primeira coisa que a gente vai ver é o papel da liderança da igreja. O papel da liderança do povo de Deus. Em segundo lugar, qual é o papel do povo de Deus em resposta à pregação da palavra. E em terceiro lugar, como aplicação disso, quais foram as mudanças ocorridas em todo o povo de Israel, especialmente naquela geração em que eles, o texto diz para a gente, haviam voltado do cativeiro. Tudo que esses homens conheciam, tudo que eles viveram durante quase 80 anos, mais de 70, foi aprendido na Babilônia. E agora, com a mente da Babilônia, eles voltam para Israel. A grande maioria deles nasceu na Babilônia, viveu na Babilônia, e agora eles têm acesso a como o povo de Deus deve viver. E são precisamente essas as ideias e aplicações que eu gostaria de trazer aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, o papel da liderança do povo de Deus. Veja, o povo poderia muito bem se contentar em ouvir um sermão de Esdras. Esdras certamente era um bom pregador.
Esdras certamente era alguém que era reconhecido, se você vê aí nos versículos 1, ele é um escriba. No versículo 2, ele é um sacerdote. Era um homem da palavra. E não apenas ele era um homem da palavra, um escriba. Uma pessoa pode ser escriba e pode ser alguém que tem alguns títulos, mas não tenha esse apego à palavra. Mas se você for lá para o livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, você vê que esse não era o caso de Esdras. Veja aí. Esdras 7,10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um bom expositor da palavra. Ele era alguém que tinha apego, familiaridade com a palavra. Entretanto, queridos, não era Esdras que aquele povo queria ouvir. Não era um bom pregador que eles estavam dispostos a ouvir, vindo de várias regiões diferentes do povo de Israel para celebrar aquela festa. Eles queriam que Esdras, na autoridade que tinha, abrisse a lei de Deus e falasse aquilo que ali estava escrito. Não é o mensageiro, mas é a mensagem. Não é o pregador, mas é o conteúdo que está estabelecido nesse livro. Versículo 1, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, desde o primeiro dia até o 7º. Portanto, o que estava acontecendo ali, queridos, não era um show de Esdras. O que estava acontecendo ali era a lei do Senhor, a Bíblia sendo aberta, para que o povo de Deus pudesse entender o que significavam aquelas palavras. E uma Bíblia aberta, queridos, e a sua mera leitura, a mera leitura da palavra de Deus, é capaz de trazer reverência e temor. Enquanto a lei era lida, ou no momento em que o livro foi aberto, não houve um pedido, mas naturalmente, por entender o nome que estava sendo anunciado ali, o povo se levanta. E eles ficam em pé por algumas horas. Não vou pedir para que vocês façam o mesmo. Mas o que está sendo mostrado aqui era que no momento específico, no momento especial da vida do povo de Deus, havia a necessidade de um retorno ao temor e tremor diante da palavra de Deus. E, queridos, a gente precisa lembrar do contexto. A gente precisa se lembrar de que todos aqueles que tinham menos de 70 anos, pelo menos, nunca tiveram acesso à lei do Senhor. Nunca tiveram acesso à correta explicação da palavra de Deus. Nunca tiveram acesso a se chegar junto do templo onde isso estava acontecendo. Nunca tiveram acesso a ter sacerdotes e escribas e governadores que estivessem falando ali ao seu coração. E é exatamente nesse contexto que o trabalho dos líderes precisou ser de uma forma especial, extremamente voluntariosa. Todos aqueles nomes que estão descritos aqui não são necessariamente para que vocês coloquem nos seus filhos, mas são para demonstrar que havia no povo de Israel uma liderança estabelecida por Deus. Homens pecadores, assim como Esdras, assim como Neemias, que era o governador, homens que foram estabelecidos por Deus para cumprir aquele papel. E agora aqueles exilados que vinham, que não conheciam a palavra de Deus, estavam tendo acesso à palavra de Deus. E de certa forma, queridos, a gente vive num mundo de exílio. A gente vive num mundo e num contexto em que quando as pessoas se chegam para uma igreja que prega a verdade, para uma igreja que abre e tem apego às Escrituras, muitas coisas são novidade. Muitas coisas nunca foram ouvidas antes.
E por isso deve haver paciência. Por isso deve haver compreensão. Por isso deve haver crescimento. Talvez, certamente, muitos aqui têm essa mesma experiência. Quantas vezes eu já ouvi, queridos, nesse ano e meio de caminhada, quase 2, as pessoas chegando depois de uma pregação, ou depois de uma aula de escola dominical, alguns até que já tinham anos de igreja, dizendo: pastor, a gente nunca ouviu nada parecido. O ensino é diferente. A pregação traz alguma coisa que está ali na Bíblia, mas a gente nunca viu. É como se as escamas dos olhos fossem caindo por causa da pregação, da leitura e da exposição da palavra de Deus. Mas Esdras faz mais. Esdras não traz, queridos, para ele nenhum tipo de holofote. Mas o versículo 6 diz que Esdras bendisse o nome do Senhor. E à medida em que Esdras entende que o centro de tudo aquilo ali é o Senhor, é o nome acima de todo nome, a gente vai falar daqui a pouco sobre a reação das pessoas dizendo: amém, amém. É a palavra de Deus que está sendo exposta. É a palavra do Rei do Universo que está sendo pregada. É algo objetivo e que traz, queridos, uma oração fervente de Esdras. Uma oração fervente dos líderes da igreja, queridos, como líderes. Nós precisamos nos gastar e desgastar ainda mais em oração. Eu acho que nós deveríamos, como líderes, começar a checar os nossos joelhos, uns dos outros. Tiago, não esse Tiago, o Tiago das Escrituras, o Tiago que escreveu a carta a Tiago, ele tinha um apelido no seu tempo. Alguém sabe como era o apelido de Tiago? Joelho de camelo. De tão grosso que era o joelho de Tiago, por conta das suas orações incessantes. E confessando para vocês, queridos, eu olho o meu joelho e ele está muito lisinho. Por isso que eu vim de camisa rosa hoje. Está muito lisinho. Eu não tenho orado como deveria orar. E certamente eu preciso de que os irmãos comecem a clamar ao Senhor para que, como liderança da igreja, nós possamos fazer isso. Nós possamos nos derramar diante do Senhor em oração. Já fizemos algumas vezes, passamos por toda a lista, pelos nomes de vocês, individualmente, cada um, clamando, chorando, orando. Mas não é suficiente. Ainda tem tempo sobrando. Ainda precisamos nos dedicar cada vez mais a orar por cada um de vocês, a amar cada um de vocês como Cristo nos amou, entregando a sua própria vida na cruz do Calvário. Oração fervente de Esdras, bendizendo o nome do Senhor, seguida pela confirmação do povo, numa reação nada ordinária. O que está acontecendo aqui, queridos, não é algo que é repetido na Bíblia. Eles levantam as suas mãos, eles se curvam em terra, eles adoram com o rosto virado para o chão. O que está acontecendo ali é o que o Espírito Santo está fazendo com que eles entendam a sua contrição por conta do pecado. A simples leitura da lei, a simples compreensão de quem Deus é, de que nome Ele tem, dos seus atributos, daquilo que Ele é, daquilo que Ele revela na sua palavra, trouxe temor ao coração do povo, ao ponto deles não fazerem outra coisa, não quererem sequer festa. A gente vai falar sobre isso. Eles entenderam a necessidade de chorar, de se derramar, de confessar. Choro, contrição, levantamento de mãos, nada ordinário. Mas que, queridos, ordinariamente, nós deveríamos buscar esse mesmo tipo de atitude quando o nome de Deus é pregado, quando a palavra de Deus é ensinada, porque por fim a gente vê necessidade de explicação. Até aqui, queridos, foi a mera leitura da palavra, a mera leitura da lei. Mas às vezes tem coisa que a gente não entende, não é verdade?
Às vezes tem coisa na Bíblia que você lê e você diz, mas peraí, o que é que isso significa? E é exatamente aí onde o papel dos docentes da igreja, daqueles que ensinam a igreja, precisam fazer isso com extremo esmero. Porque esse livro aqui, queridos, é para que a gente entenda. Esse livro aqui, ele não trata simplesmente da nossa salvação, mas ele trata de quem Deus é. Ele trata do glorioso nome que ele tem. Então veja o que acontece nos versículos 7 a 9. E Jesua, Bani, Serabias, esses nomes todos aí. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram, versículo 8, no livro na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que se entendessem o que se lia. Portanto, aqui temos a pregação expositiva da palavra de Deus. A palavra de Deus é lida. E agora? Agora há explicações sobre a palavra de Deus. Agora há explicações, exposição. Para quê? Qual é a finalidade? Para que o povo entenda o que está escrito naquela lei. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam todo o povo e disseram, e aí começa o conteúdo do seu ensino. Portanto, como líderes da igreja, nós precisamos entender que nunca nos desgastamos o suficiente pelo povo do Senhor. Nunca nos desgastamos o suficiente pelo povo do Senhor. E muitas vezes, queridos, é preciso entender que quando não há compreensão, assim como não compreenderam os apóstolos e profetas e sequer o nosso Salvador, ainda assim, o trabalho precisa ser incansável, incessante, porque não é para homens, mas é para a honra e para a glória do próprio Deus. Mas aí vem o segundo ponto, a partir do versículo 9, existe o papel do povo também. Existe agora a resposta que aquele povo exilado traz à palavra que revela o nome de Deus. Traz a palavra que revela o conteúdo do terceiro mandamento. Como é que o povo, a gente aprendeu como é que os líderes devem fazer para que a palavra de Deus não seja pregada em vão. Agora, para que o povo entenda que esse mandamento abrange a todos nós, já no versículo 1, a gente vê que o povo está no centro desses acontecimentos aqui. O versículo 1 diz que o povo veio, se ajuntou como um só homem e disseram a Esdras, traz para a gente a palavra de Deus. E o povo aparece nesse texto aqui 13 vezes. 13 vezes. Ativamente ouvindo a palavra de Deus. Queridos, novamente me permitam repetir aqui. Eu não quero me tornar repetitivo, mas é preciso lembrar do contexto desse povo. Eles vêm do exílio, longe do culto por 2 gerações. A cosmovisão deles não era bíblica. Eles não entendiam essas coisas. A cosmovisão deles era babilônica. Tudo que eles aprenderam desde o tempo de Daniel foram coisas erradas. E muitos que por aqui ou por ali tinham algum acesso a alguma família mais velha, que tinha aprendido alguma coisa do Senhor, aquilo estava se desvanecendo. Talvez pela primeira vez eles tenham acesso à lei de forma correta. E o resultado está aí no versículo 9. O versículo 9 diz que, pelo que não, diz que eles, Neemias, que era o governador, Esdras, o escriba, versículo 6, eles levantaram a mão, inclinaram o rosto e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e de repente eles precisam ouvir que devem chorar. Por quê? Final do versículo 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. É interessante que isso se coaduna com a segunda bem-aventurança, né, de Cristo. A segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, é exatamente isso que deve acontecer quando a gente é confrontado pelo nosso próprio pecado. Quando
a gente lê a lei de Deus, o que acontece? Pelo menos comigo. Quando a gente lê a lei de Deus, a gente tem que entender a necessidade de uma convicção de pecado. Quando a gente lê a lei de Deus, e ao invés de vermos o nosso pecado, a gente vê como a gente é bom, a gente não está fazendo nada além do que aquele fariseu faz quando ele vai orar. Ele bate no peito diante de todos, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como um desses publicanos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho dado o dízimo de tudo quanto tenho. Porque eu tenho cumprido as minhas obrigações. Porque eu tenho sido um exemplo. Porque eu tenho sido extraordinário. O povo aqui não faz isso. O povo aqui faz precisamente aquilo que o publicano fez, batendo no peito também e dizendo: ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. É por isso que ele chora. É por isso que o povo aqui está convicto do seu pecado. O povo aqui está entendendo que eles não têm absolutamente nada a oferecer. Por quê? E é impressionante, queridos, que no meio do choro vem uma palavra do profeta, vem uma palavra do escriba, de Esdras e dos líderes, dizendo: pode parar de chorar. Vocês entenderam a lei. Veja que a Bíblia de vez em quando diz assim: converta-se o vosso riso em pranto, converta-se a vossa alegria em tristeza. Por quê? Porque o coração de vocês está no lugar errado. E quando o coração de vocês estiver no lugar errado, tudo o que vocês precisam é tristeza, choro, lágrimas. Mas quando o coração de vocês estiver no lugar certo, essa tristeza, esse choro e essas lágrimas vão ser naturais. E sendo elas naturais, a palavra do Senhor vem dizendo: não chores. Assim como Jesus disse para aquela viúva que estava enterrando seu filho: não chores, a notícia é melhor do que essa. Assim como o apóstolo João ouviu em em Apocalipse capítulo 5, a gente pregou aqui há algum tempo atrás, o choro porque ninguém era digno de abrir o livro, a palavra estava lá: não chores. Esdras aqui, queridos, diz a mesma coisa, junto dos outros. Final do versículo 9. Ele diz assim: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Versículo 10, disse-lhe mais: ide, comeis carnes gordas. Eu gosto disso aqui. Tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, igreja de Cristo, entenda, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então aqui a gente tem, queridos, imediatamente o reflexo da compreensão da palavra do Senhor. Imediata tristeza e choro, mas porque houve compreensão, existe aqui a perspectiva de alegria. Veja, para a gente ficar feliz, não precisa estar tudo bem, não. Para a gente estar bem, a gente só precisa estar certo com Deus. A gente só precisa estar certo com Cristo. A alegria vem como consequência disso. Mas se estivermos em pecado, não tem como nós ficarmos felizes. Se você for crente e estiver em pecado, queridos, você não pode estar feliz. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Se você estiver em pecado e estiver feliz, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não é crente. Se você estiver em pecado e estiver feliz, você precisa se converter a Cristo nessa manhã. Você precisa entender que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Não fique feliz no seu pecado. Deus disciplina quem ama, assim como o pai a todo filho a quem recebe. Mas se você estiver triste, se você estiver contristado, e essa tristeza se dá por conta do pecado que faz com que você transforme o seu coração, é importante, queridos, que você entenda que hoje é dia de celebração e de alegria. É dia de comer carnes gordas. É dia de tomar bebidas doces.
É dia de alegria, é dia de consagração ao Senhor, é dia de transformação, e apenas o Evangelho de Cristo, como espada de dois gumes, pode penetrar no seu coração nessa manhã. A compreensão da palavra faz isso. Aqui, queridos, é onde a verdade objetiva de Deus se encontra com a experiência humana, que muitas vezes pode ser subjetiva, mas que a gente precisa estar aberto a isso. A gente é reformado, né? E como reformado, a gente tem medo de algumas manifestações. A gente tem medo de algumas levantadas de mão. Talvez, resposta à pregação da palavra. Queridos, não tenha medo. Não force. Não faça absolutamente nada que não venha do Espírito Santo. Mas não tenha medo. A alegria do Senhor é a nossa força. O intelecto e o coração precisam estar se beijando quando a palavra de Deus está sendo quando o nome de Deus está sendo trazido à compreensão do povo. Não adianta apenas intelectualmente. Não adianta apenas, queridos, a gente entender. Veja, o povo estava entendendo a lei. O povo estava compreendendo a lei. Mas eles se emocionam de tal forma com a lei que eles se derramam na presença do Senhor. Uma vez eu estava lendo esse texto e um amigo começou a dizer: rapaz, como é que eles estavam? Eles estavam com as mãos levantadas e com o rosto em terra. Ele tentou fazer isso aqui, ele quase quebra a coluna dele. Como assim? Com o rosto em terra, mão levantada? Veja, o que quer que esteja acontecendo aqui não é ordinário, mas é uma demonstração de como deve estar contrito o nosso coração diante da palavra do Senhor, diante da pregação e da manifestação da verdade objetiva de Deus. Somos povo de Deus e devemos ser conhecidos pela nossa profissão de fé, mas também pela resposta que damos ao seu nome e à sua palavra. Eu falei alguns domingos atrás aqui, como é que você lida com a pregação? E lembra que eu falei sobre 3 coisas, vou trazer essa aplicação novamente, bem rapidamente. Primeiro, você deve se preparar antes da pregação, porque você vai ouvir a voz de Deus. Eu trouxe essa aplicação aqui. Agora, talvez umas 3 semanas atrás. Agora você deve pensar assim: peraí, será que eu ouvi a palavra de Deus? Será que você se preparou para ouvir essa mensagem hoje de manhã? Em oração, em busca, em oração pelo pastor, em oração pela sua alma, em oração pelas criancinhas. E se a resposta for não, tem nenhum chicote aqui. Mas se a resposta for não, você está tomando a palavra de Deus em vão. Por quê? Porque ela foi explicada para você, ela foi aplicada para você, e você ainda assim não tem se preparado como deveria para ouvir a mensagem. Durante a pregação, existe expectativa no seu coração, dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, transforma meu coração. Às vezes a gente está tão enrijecido que é difícil a palavra penetrar. Impossível não é, porque Deus ele tem essa espada de 2 gumes que quebra qualquer pedra. E quem sabe a pedra do seu coração esteja sendo quebrada nessa manhã. Quem sabe você precisa entender nessa manhã que o seu coração não deve ser de pedra, mas de carne, para que essa espada de 2 gumes possa penetrar, para que você possa discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que você tem vivido tem sido o Evangelho. O que é que essa pregação tem trazido para você? O que é que a palavra de Cristo tem acrescentado à sua vida, tem mudado, tem transformado a sua vida? Se for apenas intelectual, a gente não vai para canto nenhum. Mas isso precisa fazer sentido, queridos. Os exilados aqui agora, eles fazem algo absolutamente inusitado. Além de adorarem ao Senhor e de trazerem essas expressões extraordinárias, eles olham a lei de Deus e ele diz: Esdras, tem um negócio aqui que a gente não está fazendo, Esdras. E o que era? Lembre-se que isso aqui é Antigo Testamento, tá? O que era? A gente está na festa dos tabernáculos, né? Na festa das tendas.
E o que é que a palavra de Deus diz lá em Levítico? Diz que cada um precisa fazer uma tenda. E durante esses dias viver em tenda. A gente precisa sair do nosso conforto. E a gente precisa, ou nos pátios da nossa casa, ou nas praças, ou ali perto do templo, a gente precisa viver isso aqui. Veja, eles estavam dizendo, a lei nos tira do nosso conforto. A gente está muito confortável. Esdras, manda a gente fazer a coisa certa. Esdras, fala para a gente o que a lei diz. E aí o que é que os líderes dizem? Vão aos montes e tragam ramos de murtas. Vocês vão trabalhar. Não compre tendinha da Costco não, viu? Vocês vão trabalhar. Vocês vão fazer, vocês vão colocar a mão na massa. Vocês vão sair do conforto de vocês. E no meio dessas tendas, no meio desse acampamento, no meio desse desconforto, vocês vão ter a alegria de estar fazendo a vontade do Senhor. Veja, fazer a vontade do Senhor às vezes traz desconforto, mas traz alegria. Vem contra a nossa própria vontade. Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, vocês foram salvos para porventura não fazerem aquilo que é do vosso querer. Fazer a vontade de Deus mesmo contra a sua vontade pode trazer um pouco de dureza, pode trazer um pouco de tristeza imediata, mas lá na frente vai trazer a alegria indizível e cheia de glória. E cheia de glória. Essa festa para eles não fazia o menor sentido. Eles nunca viram isso. Eles nunca saíram das suas casas abarrotadas na Babilônia. Eles tinham tudo que precisavam. E agora, eles fazem isso porque o Evangelho muda você. O nome de Cristo muda a sua vida, a sua perspectiva, a sua forma, o seu jeito, as suas palavras, as suas reações. E se o nome de Cristo não mudar essas coisas, queridos, vocês precisam continuar sendo martelados na mente, para que completamente vocês entendam a graça e a delícia do Evangelho. Ainda nesse terceiro ponto aqui, duas coisas são feitas. A primeira é essa renovação da fidelidade ao nome de Deus. Antes eram babilônicos, mas agora passam por uma imersão cultural nessa nova compreensão de fé. Versículo 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro. Veja aqui, Esdras faz questão de deixar isso muito claro aqui, Neemias faz questão de deixar isso muito claro aqui. Eles tinham voltado do cativeiro, mas toda essa congregação fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filhos de Num, até aquele dia. E houve o quê? Muita alegria. Houve muita alegria. Mas em segundo lugar, a alegria não nos traz a isenção da confissão de pecados. A alegria não nos traz a isenção da compreensão de que nós somos pecadores. Continue no texto e você vai ver agora no capítulo 9, versículo 3, o texto diz assim: levantando-se do seu lugar, leram novamente no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Dia judeu, tá? Então não foram 6 horas e 6 horas, foram 3 horas e 3 horas. Por mais 3 horas, eles ouviram novamente, dizendo: Esdras, lê de novo, fala de novo. Isso me lembra uma vez que eu fui, alguns aqui devem conhecer, o pessoal de Roraima deve conhecer, fui para uma tribo Yanomami, no meio do mato, pregar por uma semana, fazer uma exposição no livro de Colossenses. Eu chego lá, eu digo, não, eu vou pregar, são 3 vezes por dia que eu vou pregar. Centenas de índios para ouvir. Eu digo, não, eu vou pregar. E fiz a primeira pregação no livro de Colossenses e preguei, deve ter pregado ali uns 45, 50 minutos. Estava com tradução. Na hora que eu termino a pregação, aí um barulho. O pessoal começa, eu digo, meu Deus do céu, o que foi que eu disse? O que está acontecendo aqui? E o pessoal com raiva. O pessoal com ele, rapaz, eu devo ter pegado no pé deles aqui. Alguma palavra que eu disse, o senhor está trabalhando. Né?
Aí daqui a pouco meu amigo chega para mim e diz: Samuel, eles estão ofendidos com você. Eu digo: e estão ofendidos por quê? Pelo amor de Deus, foi o que eu fiz. Ele disse: porque você vem para cá, ele só tem isso uma vez por ano, e você pregou pouco. Eu digo: meu amigo, eu preguei 50 minutos, se eu pregar isso lá na igreja, tu vai reclamar, viu? Eles estavam reclamando. Aqui a gente tem o povo de Deus, queridos, por 3 horas, não era ouvindo uma pregação, não. Era ouvindo a leitura da lei do Senhor. A leitura da palavra do Senhor. E a mera leitura da palavra do Senhor trouxe tanta contrição, tanta convicção de pecado. Veja, eles não começaram a dizer: olha, aqueles babilônios nos ensinaram mal. Não, eles começaram a bater no peito e fazer confissões e adorar ao Senhor. Porque confissão e adoração faz parte do culto que a gente deve prestar nessa assembleia solene. Leitura, exposição e obediência à palavra de Deus, queridos. É como nós não tomamos o seu nome em vão. Concluindo esse texto. Queridos, o que está em jogo aqui não é a sua salvação. Deixa eu ser muito claro. O que está em jogo aqui é algo muito mais importante do que a sua salvação. É possível que você seja salvo e esteja blasfemando o nome do Senhor. É possível que você seja um crente, escolhido do Senhor, e por conta da sua vida, por conta da sua reação, por conta do seu coração amargurado, por conta da sua mente pervertida, por conta das suas ações absolutamente centradas em si mesmos, por conta da quebra dos mandamentos do Senhor, um por um, você esteja tomando o nome de Deus em vão. O que está em jogo aqui não é a sua salvação, mas a reputação desse nome. Se você for crente, se você já fez a boa confissão de Cristo, você carrega um nome que é muito maior do que você. E você é responsável para carregar esse nome com esmero, com brios, com contrição, com verdade, com arrependimento, com vida, com amor. Isso não é, queridos, uma sugestão bíblica, isso é uma convocação do Senhor. Isso é algo que deve trazer para você uma convicção tão forte de pecado, mas tão forte de pecado, que você entenda que você não vai sair daqui sem que esse nome seja absolutamente limpo, puro e brilhante na sua vida. Sem que você seja de fato uma carta de Cristo, escrita pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e não pela pobreza das suas convicções, e não pela areia movediça daquilo que você pensa, e não pela inércia dos seus sentimentos, mas pela verdade da palavra e da Escritura. O que está em jogo é o nome de Deus e a sua reputação. Veja, queridos, que Esdras e Neemias gritaram ao povo que se arrependessem e oraram por avivamento, pois a mão de Deus pesaria sobre eles se eles continuassem com a sua dura cerviz. A gente ouviu lá no sínodo uma palavra muito interessante sobre o que significa dura cerviz. A gente ouve essa palavra, né? O povo de Israel tinha dura cerviz. É precisamente você não conseguir dobrar o pescoço. É uma demonstração de altivez, de orgulho, de vaidade, de pensar apenas em si mesmo. É uma demonstração de que você não se curva, você não se dobra. Aí a gente consegue entender um pouco a posição desse povo agora. Não dá para fazer aqui. Mas eles levantam as suas mãos, eles se curvam. O contrário de dura cerviz é arrependimento, é contrição, é confissão de pecados. Confessem os seus pecados. Arrependam-se. E assim o nome de Cristo vai ser grandemente glorificado na sua vida. Por isso Paulo termina o texto de Romanos dizendo:
Os homens são por isso indesculpáveis, precisamente como termina o mandamento do Senhor, ele não terá por inocente. E a aplicação direta do texto, queridos, é a leitura, a pregação da palavra de Deus, que nos aponta sempre para Cristo. Como, repito, o nome acima de todo nome, diante de quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que no meio da dureza do discurso, a gente possa ouvir a sua doce voz. A gente possa ouvir o seu doce nome. Para que na mera oitiva, no mero fato de ouvirmos a sua voz, ouvirmos o nome de Jesus, a gente possa ter o nosso coração contrito diante do Senhor. Eu gostaria que agora a gente pudesse então entoar como resposta à mensagem da palavra do Senhor esse cântico que diz: só de ouvir tua voz e de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria, veja a palavra, o mais triste coração. Se você chegou aqui triste por conta dos seus pecados, se você chegou aqui triste por qualquer motivo que tenha sido, você precisa entender que o nome de Cristo pode fazer com que você se arrependa, chegue para Ele e tenha alegria, ainda que seu coração esteja triste nessa manhã. Só de ouvir tua voz